Paulo vai pregar. E no outro domingo, Jesus Cristo, nosso irmão maior. Tem que pensar nisso. É essa expectativa que tem que gerar no seu coração. O Ricardo começou com Aí eu vi a aula do YouTube que o Carlos postou, ficou bacana a aula do YouTube, sobre planejamento financeiro. A Bíblia, em mais de 2.300 lugares, fala sobre dinheiro. Ela fala sobre dinheiro, fala sobre riqueza. Jesus teve 38 parábolas. 16 delas ele fala sobre financeiro, riquezas, bens, materiais, doações. Ele fala tudo sobre isso. Então, um tema muito importante. Inteligência Deus dá para todos nós. Mas sabedoria e conhecimento tem que buscar. Sabedoria e conhecimento não é dom divino. Você tem que buscar. É isso que nós estamos fazendo nessa manhã aqui. Então, gente, vamos orar para a gente começar e agradecer então. Essa manhã também eu quero colocar de maneira especial o Ricardo nas nossas orações, a esposa de Gilmar. Passou por um procedimento cirúrgico, ele teve um probleminha agora de madrugada, mas em nome de Jesus ele vai ficar bem. Vamos orar por ele. Né? A Gilmar é muito comunicativa, assim aqui na frente. Ela e o Ricardo falar, todo domingo eles estão aqui. Eu tenho certeza que Deus vai colocar sua mão de graça e misericórdia. Ricardo, olha aqui então para começar já, e você vai começar a aula. Bom dia, queridos, graça e paz. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças nessa manhã. Que privilégio estarmos aqui reunidos mais uma vez para ouvir a sua voz. Que o Senhor venha falar conosco nessa manhã. Nós te pedimos de forma muito especial pela vida do Ricardo, Pai, que vai passar por essa intervenção cirúrgica. Que o Senhor esteja conduzindo toda a equipe de médicos que está cuidando dele. Filho do seu filho, o Senhor o fez, o formou, criou, o conhece e pode operar um milagre na vida dele. Que ele tenha a sua saúde completamente restaurada e que nós possamos receber pelos lábios da sua esposa o testemunho de que deu tudo certo, de que ele está bem, que muito em breve eles possam estar novamente conosco aqui na Escola Bíblica. Nós damos graças pela vida desse casal e pedimos a sua bênção sobre eles, em especial sobre o Ricardo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, privilégio estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos continuar aquilo que a gente começou no domingo passado. Eu queria saber se quem não estava aqui no domingo passado. Algumas pessoas não estavam aqui no domingo passado. Pois bem, eu suspeitei, né? A nossa igreja é muito grande e é normal que as pessoas venham e vão. Então nós falamos sobre planejamento financeiro, tá? E eu vou passar aqui para que, como eu dividi a aula em dois, eu preciso fazer uma pequena introdução que eu gostaria de usar pelo menos 5 minutos, para que quem chegou não fique perdido, não saiba, né, não perca metade da aula e não consiga entender sobre aquilo que a gente falou. Fiquem tranquilos que eu pretendia terminar a aula pelo menos com 15 minutos para a pergunta, né? Mas como hoje foi Santa Ceia um pouco mais tarde, pelo menos 10 minutos eu me comprometo a terminar aqui para que vocês possam perguntar, né? É tanta coisa para falar que semana passada eu gostaria de abrir para perguntas, apesar dessa introdução, mas não foi possível. Mas hoje será possível e a gente vai ver aqui. Bem, a gente falou sobre planejamento financeiro. Eu usei aí um texto como referência. Peraí, que acabou aqui. Agora foi. Provérbios 21:5. Tá bom? Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todos que são precipitados só chegam à pobreza. Como o Edson falou, há muita referência bíblica nas escrituras de versículos e passagens que falam sobre a experiência que as pessoas tiveram com o dinheiro, sobre o dinheiro em si, sobre como ele pode ser bênção, sobre como ele pode ser maldição. E eu escolhi essas palavras aqui de Salomão e eu trouxe de forma muito breve que quando o casal planeja junto suas finanças, ele está sendo diligente, tá bom? E a precipitação, por outro lado, leva a problemas tanto financeiros como a problemas relacionais. Eu vou passar aqui um pouquinho rápido, tá? Não vai dar para falar tudo que eu falei a semana passada, mas como introdução, eu acho que vai ser o suficiente. A realidade dos casais brasileiros é uma pesquisa atual, eu atualizei tudo aqui. Então ela diz para nós, essa fonte da pesquisa, não sei se vocês conseguem ver as letras pequenas ali, é de Serasa 2023, tá bom? Com mais de quase 1.500 pessoas consumidores. 48% dos casais brigam por causa do dinheiro, né? Com quase metade dos casais, não é que eles conversam, eles brigam. O problema de não ter planejamento, de não ter alinhamento dessa parte da nossa vida tão importante está em ordem em casa, que quando a gente vai falar sobre, a gente não conversa, a gente briga, a gente acusa, o problema é esse, aquele, o problema é você.
foi sobre isso que a gente falou na nossa primeira aula. 60% fazem controle mensal, mas olha que contradição aqui, 45% não sabe quanto o parceiro ganha. Então como é que vai ter um alinhamento legal, né, de fazer o controle? Isso quer dizer que às vezes ou um ou outro sabe o que está acontecendo, sabe quanto ganha, quanto tem, mas quase metade não sabe sequer quanto o cônjuge ganha. Isso aqui não é legal, não é saudável para o relacionamento, porque nós discutimos aqui a semana passada que tem que haver unidade na casa. Quanto mais unido e alinhado o casal tiver, não tem meu e seu, tem nosso. Quando a gente conseguir chegar nessa maturidade, é óbvio que a gente falou aqui sobre cultura familiar, cada um traz uma cultura, e aí no começo, talvez pensando em fazer o bem, eu pago essas contas, você paga essa, porque eu trabalho, ganho X e você ganha Y, e aí acaba dividindo, dá certo por um tempo, mas aí vai ficando complexo, chegam os filhos, tem o desemprego, as coisas estão acontecendo na vida de todo mundo. E quando essas coisas acontecem, quando o lar não é visto como uma unidade, como uma equipe, ou como a gente pensar no bem de todos, aí os problemas que já não são fáceis se tornam ainda mais difíceis, né? Quando tem o meu e o seu, quando não é nosso dentro de casa, tá bom? Então esses foram apenas alguns dados que eu trouxe aqui. Falei também o que complica o planejamento financeiro e esse alinhamento financeiro. Algumas coisas que acontecem aqui, o meu dinheiro, o seu dinheiro, a falta de orçamento familiar, gastar 100% da renda, então o casal, a família gasta tudo que ganha, isso é muito prejudicial, e maus hábitos financeiros. A maioria dessas coisas aqui a gente tinha, só uma irmã, eu não estou vendo ela aqui, e eu vou perguntar de novo, mas acho que ela não está aqui não. A gente tinha um alienígena aqui no ano passado, né? Eu perguntei quem na infância havia... Ah, tá aqui! Olha, eu olhei no fundo, olhei que ela estava lá atrás, né? Não, um pouquinho para trás, ela está aqui. Eu perguntei quem tinha sido ensinado ou instruído financeiramente, quem tinha tido algum contato na infância, adolescência, com gestão financeira, quem havia recebido esse ensinamento. Tem mais alguém que recebeu na infância educação financeira? Tem uma irmã? Mais uma aqui, ó. Então só duas. Então a gente vê que é algo tão importante, mas que os nossos pais, por falta de condição, de conhecimento, não foi culpa deles, né? Eles deram com certeza o melhor que eles tiveram, mas algo muito importante que a gente descobriu como fazer dentro de casa, errando, aprendendo, batendo cabeça, discutindo, brigando, como a gente viu aqui que acontece, por causa do dinheiro. Você gasta demais, você gasta de menos, você normalmente marido, né? Sejam bem-vindos, queridos. Normalmente o marido é um mão de vaca, né? Você é muito tão duro, às vezes é a mulher que segura mais, enfim, nós temos de tudo, né? Principalmente uma classe de escola bíblica que é maior do que 80% das igrejas do nosso país, que é a nossa escola bíblica, graças a Deus. A gente tem de tudo, e tem vários estágios de vida, de maturidade, de condição financeira. Então tem gente que já está no ápice da vida, desfrutando dos netos, tem gente que está se programando para ter filhos, tem gente que está na luta da casa própria, para trocar de carro, para conseguir o primeiro carro, enfim, a gente tem de tudo aqui, e esse alinhamento é muito importante. Eu trouxe uma frase aqui que eu gosto muito dela, tenho que ler de novo para quem não ouviu: tudo que você compra não está precisando, por mais barato que seja, é caro, né? Aqui as mulheres, a minha não veio hoje, eu estou mais à vontade para falar aqui. Minha esposa, ela não gasta à toa, ela só compra o que está na promoção. Ela fala, mas toda vez que você vai tem promoção, você não percebe? Claro que ela percebe, mas ela fala, não, mas da outra vez que eu fui não estava, só que agora estava. E aí outro dia ela vai e estava na promoção de novo, sempre tem coisa na promoção. Eu falei, será que não é a estratégia do shopping, da loja, não? Então a gente que vive comprando, às vezes, e tudo que você compra, por mais barato que seja, dá metade do preço. Se você realmente não estiver precisando, é caro. Porque é um dinheiro que poderia ser guardado, você junta desse mês, um pouquinho que você guarda no mês que vem, no mês seguinte, faz muita diferença lá na frente. E quando a gente não percebe isso, a gente passa por apuros. Eu queria, tá pequeno aí, para mim é pequeno aqui também, fazer uma correção de uma informação errada que eu passei aqui, eu percebi depois, tá? Então aqui, ó, nós temos 3 casais com a mesma renda. Tem o casal gastador, o casal poupador e o investidor, tá? O casal gastador, ou seja, ele ganha R$4.500 por mês e gasta 5. Tá pequenininho, né? Mas depois vocês olham no PDF que o Carlos vai colocar no grupo. Quem não tiver, pede para ele entrar, que você vai ter acesso, você consegue enxergar. Ou seja, ele fecha negativo sempre, a conta não fecha nunca.
O outro casal, que é o poupador, ele consegue ali economizar R$500 todo mês. Isso quer dizer que no decorrer de 5 anos, o casal poupador não vai estar no negativo, olha na coluna lá embaixo, na última coluna. Ele vai estar com R$33 mil, que pode parecer pouco em 5 anos, pelo preço das coisas hoje, mas é melhor do que estar negativo, ou é melhor do que ter nada, tá bom? E o casal investidor com a mesma renda, essa foi a informação passada que eu errei. Eu disse que se ele economizasse R$500, eles teriam 99 mil. Aí vieram me perguntar aqui, mas como em 5 anos R$500 virou 99? Eu falei, não vira não. Então eu não mexia, eu estava aqui, mas eu li errado, eu li a do casal poupador. Isso quer dizer que um casal que ganha R$4.500 consegue guardar, por exemplo, investir R$1.300, depois de 5 anos ele vai ter aproximadamente R$100 mil. Isso é muito significativo e isso a diferença está na mentalidade. Então o ideal é que todos nós, se não somos, venhamos nos tornar um casal investidor. Você possa começar com R$30, R$50, caso você não faça. Porque o que eu disse parece pouco, mas R$50 no mês seguinte já é 100. E depois de 4 meses, 200, mais um jurinho, 200 é alguma coisa. Mas o que vale é a intenção de começar. Isso aqui é muito importante para todos nós. Finalizando a aula passada, eu dei aqui 9 razões porque planejar é importante. A gente forma um pilar aqui de fortalecimento, prevenção e direcionamento, onde aumenta a parceria dentro de casa, a responsabilidade conjunta e o apoio mútuo. Também nos ajuda na prevenção a evitar surpresas desagradáveis, preparar para emergências e reduz o estresse, porque, gente, viver em lar no negativo ou no limite sempre é muito difícil. Não tem dinheiro para nada, para comer alguma coisa diferente, ou o carro quebrou, você não tem nenhuma reserva, é muito difícil. Você precisa pegar um Uber, não tem dinheiro. É assim, só quem já viveu o vive sabe o quão desgastante é emocionalmente para o casal estar ali apertado financeiramente. Agora tem gente que vive apertado há 5, 10 anos, é uma vida inteira. Então isso desgasta o casal, desgasta a relação, o relacionamento. A gente tem que cuidar para que isso não aconteça e nos ajuda também no pilar do direcionamento. As nossas prioridades claras, as nossas metas alcançáveis e os nossos valores em comum. E o grande segredo de tudo aqui, que é o que eu acredito, tá? Que está nessa imagem. O segredo de um grande sucesso está no trabalho de uma grande equipe. Então o casal tem que trabalhar como equipe dentro de casa. Não tem como juntar outros para arrumar. Não tem como querer ir para a direita e ir para a esquerda. Não tem como ter como meta de vida a casa própria ou outra viagem. Tem que estar certo. Em algum momento tem que ter o alinhamento, tem que ter o planejamento para que o casal consiga, dentro daquilo que ele planejou, para ele conseguir as suas metas e também os seus objetivos. E aqui a gente começa a aula de hoje então, tá bom? 3 pilares da intimidade financeira que nos ajudam a começar a entender. A semana passada, esse breve resumo que eu fiz foi sobre a parte introdutória, vamos dizer assim, daquilo que aconteceu. Óbvio que eu aprofundei bem mais na aula passada, mas aqui a gente vai para a prática. Como é que a gente faz esse planejamento financeiro na prática, então? A gente pode começar com esses 3 pilares, tá? Primeiro, fatos. Você precisa conhecer a realidade financeira da casa. Ambos precisam conhecer. Os dois precisam conhecer. Quanto cada um ganha, quanto cai de salário, que dia cai o salário, que dia entra o dinheiro, qual é o patrimônio da família. É muito importante que o casal saiba qual é o patrimônio. Tem casa própria? Não tem? Quantas casas tem? Quantos carros tem? Tem que colocar ali, fazer uma lista. Isso, gente, tem que ser, não é saber, eu sei. Isso tem que ser visual. Em um momento onde não está, se está tudo bem, está tranquilo. Professor, não necessita de planejamento financeiro, está tudo bem, tem a reserva da emergência, tem seguro de vida, tem o dinheiro guardado, a gente consegue, se está tudo bem, está tudo bem. Mas quando não está legal, o casal precisa entender, olha, quando você almeja algo mais, o planejamento financeiro é muito bem-vindo. Tá? Então, está tudo bem, não quero fazer nada, não faço, se está bem com o casal assim. Eu acho que se está tudo bem com o planejamento, melhora. Se está ruim, com certeza ajuda. Mas é importante que ambos vejam, isso tem que ser visual. Né? Tem gente que, eu sei, mas quando você coloca no papel, você fala, não, minha esposa é assim, ela é extremamente visual. Se eu falar, ela fala tudo bem. A hora que ela olha, ela fala, nossa, gasta tudo isso. Eu falo, gasta tudo isso. Gasta sim, porque a hora que você vê, quando entra, legal, quando sai,
Nossa, aí você vai falar, vamos reduzir o gasto. Você fala, nossa, como é que vai reduzir? Mas isso não dá para tirar, isso não dá para tirar. Então esse exercício é fundamental para o casal e a gente vai falar sobre ele. Então o primeiro aqui dos fatos é conhecer essa realidade financeira, salários, patrimônio, dívidas, se tem nome sujo no Serasa ou não, como é que está a vida, e enxergar como um todo, tá? No histórico, nós precisamos entender o presente, como é que a gente está hoje. Isso é muito importante. Quais são os gastos atuais? Quando a gente vai gastar esse mês, o que tem que pagar? Quais são os compromissos? Tem o parcelamento, coloca lá quanto você deve, tem que colocar exatamente, absolutamente tudo nos gastos. O casal tem que enxergar e olhar, mas são 30 anos que está pagando a casa, ou 20 anos, coloca lá quanto vai pagar, quanto paga hoje, quanto vai pagar o mês que vem, qual é o tamanho da dívida, quantas dívidas tem, quem paga às vezes o financiamento do carro, paga o financiamento da casa, paga o cartão de crédito, a pessoa não tem noção do tanto de gasto que é quando você não olha. Então é possível olhar para isso e para que a gente consiga partir para começar a caminhar para uma melhoria, a gente tem que enxergar tudo isso, não dá para mascarar, tem que ser muito sincero, o casal tem que ser sincero com o outro. Infelizmente, um pouco cultural, né? Muitos maridos escondem da família a situação da família. Isso é muito preocupante. Principalmente aquele que às vezes viveu sempre, tocou a casa bem, e aí a coisa apertou, a renda diminuiu, as dívidas aumentaram, perde o controle e não fala nem para a esposa nem para os filhos. Que a empresa não vai bem, que o trabalho não vai bem, esconde, vai levando, aí quando acontece é muito pior para todo mundo. Então a gente tem que trazer a família, tem que estar na mesma realidade. Lembra da imagem? É uma equipe. Então se está tudo bem, todos vão desfrutar, todos vão para o hotel junto, todos vão para o restaurante junto, todos vão viajar junto, mas se está ruim, todos têm que trabalhar para economizar. Ah, por que a gente não vai? Por isso, por esse motivo. Então, claro que para os filhos tem coisa que pode ser filtrada, você precisa abrir toda a situação financeira, porque eles nem têm condições de maturidade para entender, mas às vezes eles precisam saber que o dinheiro está curto e a gente precisa economizar, é importante para eles que saibam, não com todos os detalhes, tem que, a gente não vai comer a pizza esse final de semana, porque a gente precisa, a gente não vai comer a pizza esse final de semana, o cachorro quente, o McDonald's, porque papai e mamãe estão precisando guardar o dinheiro para pagar as contas. Então é importante que a família saiba, e para que a gente consiga ter esse pilar da intimidade aqui, completo, e intimidade porque para que haja esse alinhamento do casal e da família, para que a partir dos fatos e do histórico a gente consiga enxergar essa fotografia real, né? Não é uma fotografia preta e branca, não é a cores, com tudo que a gente tem, tudo que a gente tem de ativo e passivo, a gente consiga partir para os nossos combinados. Olha, a gente tem isso, e agora? O que a gente vai fazer? Vamos planejar o futuro? Quais serão as nossas metas? Como vai ser a divisão? Quem vai ser responsável por quê? Quais vão ser as regras dos gastos? Então, esses 3 pilares serão formados a partir dessa fotografia que a gente vai fazer da nossa realidade financeira atual. E veja, se há um problema em qualquer um desses pilares, ou nos fatos, ou no histórico, ou no combinado, é difícil esse relacionamento, esse alinhamento da casa dar certo, tá bom? Aqui os 3 pilares aqui falam basicamente da mesma coisa, a gente vai ver eles um pouquinho mais para frente. Então, na prática, quais são os primeiros passos que a gente tem que ter como casal? Como casal, a gente tudo começa na comunicação. E como eu disse, 50% dos casais brigam por conta do dinheiro, pela área financeira. Você acha, pastor, mas a família briga pelo financeiro quando não tem dinheiro? Não, põe bastante dinheiro que você vai ver a briga ficar feia. Porque todo mundo acha que é porque o pobre só porque não tem dinheiro, o rico, meu amigo. Olha, cada caos que sai aí, cada um olha para si, cada um quer ver seu lado, que é muito mais difícil administrar muito do que pouco. Parece contraditório, mas não é. Experiência de causa, de quem acompanha e vê. Quanto mais recursos, mais complexa fica a vida. Então não fica mais simples, não. Talvez você não vai ter o problema só do financeiro, ter o dinheiro ali, vai ter muito. Mas o que esse muito pode acarretar de responsabilidades, dificuldade de relacionamento. Você acha que é fácil o rico educar o filho dele? É muito desafiador, tanto quanto para quem tem escassez de recursos. Então, assim, difícil é para todo mundo. A gente tem que ter maturidade para entender qual difícil a gente vai encarar. O quão difícil vai ser, porque não é fácil para o muito rico educar os seus filhos,
em ensinar os valores, ensinar tudo que eles querem para os seus filhos, porque muita riqueza foi construída à base de muito suor. E agora imagine os filhos vindo desfrutando dessa mordomia, como é que vai passar? Então não é simples, como também administrar com os recursos não é simples, mas tudo começa aqui, na comunicação, independente da sua situação financeira. Comunicação para o casal em todas as áreas, óbvio que hoje o foco é financeiro, mas o primeiro passo é comunicação. Criar dentro de casa um ambiente seguro para falar sobre dinheiro, sem julgamentos, estabelecer conversas regulares sobre a situação financeira. Tem que sempre falar. Se está tudo bem, precisa ser toda semana? Não. Mas se não está tudo bem, pelo menos uma vez no mês tem que conversar. Tem que fazer ali, enxergar a situação e conversar com a esposa, rever o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado, porque de um mês para o outro tudo muda muito rápido. O segundo passo aqui é entender a situação atual, faz parte daquele pilar da intimidade que a gente viu. Fazer exatamente um levantamento completo de ativos, passivos, dívidas, receitas, despesas, conhecer o patrimônio e os compromissos que a família tem. Porque tem gente que nem sabe quanto deve. Como eu disse, é financiamento da casa, financiamento do carro, financiamento da viagem, paga parcelada, é cartão de crédito, não tem noção. Só vai jogando em cada minha parcela, lembra? Tem uma renda de 20 mil, mas gasta quase 10 de parcela por mês. É assustador, porque se um dia vem perder esse emprego, o que a gente espera é que não aconteça, mas pode acontecer. A família vira de cabeça para baixo, a situação muda drasticamente, porque você não consegue pagar as dívidas. E muitos casais sem planejamento passam por isso. E quando a gente consegue conversar abertamente, entender a situação atual, a gente consegue, como casal, definir os objetivos conjuntos, estabelecer objetivos de curto prazo. Qual é o objetivo? Primeiro ano, tem que pagar as dívidas para quem está endividado. Não tem como respirar ou poupar ou investir se está endividado. Então, o primeiro ponto aqui é pagar as dívidas. Pagando as dívidas depois, em 5 anos, como é que a gente vai fazer? Quais são os objetivos? Lembra que eu disse a complexidade do planejamento financeiro e do alinhamento financeiro, gente? É que não tem receita de bolo. Porque cada casal vive um estágio da vida. Então não tem como eu falar, faça isso. Porque como eu disse aqui, talvez pagar as dívidas seja o primeiro passo de alguns, mas não de todos. A dívida não tem, mas não tem a reserva de emergência. Mas o dinheiro não está sobrando, tem um pouquinho guardado, mas está investindo? Não. Talvez para esse casal seja a gente precisa investir. E aí você vê o dinheiro rendendo, você vai procurar investir um pouquinho mais. Então é muito importante que esses objetivos conjuntos estejam em completa harmonia e muito claro para o casal, para que o casal, a família, venha alcançar os seus objetivos. Eu tenho casais que eu conheço que o objetivo era levar os filhos para estudar fora do país, e fizeram, conseguiram. Mas óbvio que não é assim, chegar, o filho está com 17 anos, vou levar fora do país agora. Mas você não sabe quanto custa, não vai fazer mais simples assim. Isso precisa de um planejamento de no mínimo 5 anos, pelo menos. Óbvio, se você tem uma condição financeira muito incisiva, tudo bem. Mas se não, tem que ser planejado. Olha, eu queria que meu filho fizesse uma formação no exterior. Você vai precisar preparar, ele vai precisar começar a estudar o idioma antes. Ele vai ter que estar dominando o idioma do país que ele vai estudar muito antes, pelo menos 5 anos antes. Você vai ter que ter essa reserva financeira com a vida acontecendo, pagando água, luz, telefone, internet, convênio, seguro, tudo que você precisa pagar, e ainda assim poupar para esse objetivo. Então o casal aqui, nesse planejamento de curto, médio e longo prazo, é fundamental que haja um alinhamento. Aí não egoísmo, porque, de fato, todos nós temos nossos sonhos individuais e planejamentos individuais. Mas a gente tem que abrir com o nosso cônjuge, tem que ser 100% realista, e aí a gente tem que buscar o alinhamento. Infelizmente, gente, conversando com pessoas e atendendo pessoas, não vai dar para realizar todos os nossos sonhos. Infelizmente não vai dar, essa é a realidade da vida. Então a gente tem que, quando a gente, aqui é uma classe de família, todos já nos casamos, então a gente tem que ver os objetivos da família agora. Deixar um pouco de lado o individual, não que não dê para realizar os nossos sonhos ao longo da caminhada. Mas mais importante agora é o nós do que o eu. Então agora a gente pensa em nós, na esposa, no cônjuge, no marido e nos filhos. Agora somos nós, não mais eu. Então é importante que haja esse planejamento de curto, médio e também longo prazo. Tá bom? Quando a gente caminha para isso, a gente vai conseguir começar a colocar, vamos dizer assim, implementar o controle, a implementação de um controle que nós vamos ter. O que é o mínimo recomendável aqui? Óbvio que isso aqui não é engessado, tá, gente? Mas
Pelo menos isso aqui é um básico de entendimento, assim, para quem não tem noção de onde começar. Criar um orçamento conjunto. No nosso orçamento conjunto, uma regra que funciona para a maioria dos casos é essa aqui, ó. Você destinar de 70% a 80% da renda para gastos essenciais. E divide a 30% para poupança e investimento. Isso é o mínimo ideal, tá? O que significa? Uma regra 50, 30, 20. 50% para as necessidades da casa, que são as contas fixas, vamos dizer assim. Pode entrar alimentação, para quem tem aluguel, a educação dos filhos, supermercado, pode tudo entrar aqui que você tem todo mês que pagar. 30% para os desejos, tá bom? A gente vai comer fora, não vai, a gente vai viajar no feriado, não vai. Os desejos aqui, presente, aniversário, e 20% para poupança. Então é muito fácil de memorizar, 50, 30, 20. Precisa ser engessado? Não precisa, porque às vezes não dá para poupar 20, mas se poupar 10 já ajuda, como eu disse, sempre tem que ter um começo. Tem casal que consegue poupar 40, errado, mas tem. 40% da renda, tem gente que é econômica, tem gente que não liga para sair para comer, prefere comer em casa, então ele consegue, ele acostumou a família naquele padrão, tá tudo bem, legal, tem quem não consegue. Mas se a gente pensar nos 50, 30, 20, eu acho que pelo menos a gente não pode fugir muito, tem que estar dentro disso aqui. Caminhar com isso aqui, porque 20% da renda investido, a gente vai conseguir coisas interessantes para o nosso futuro. Estabelecer limites de gastos, tá? O casal não pode gastar de forma individual. O marido não pode comprar o que ele quer. O marido sai, está no shopping passeando, conversou com um amigo no trabalho que anda de bicicleta, foi comprar uma bike. Você tem noção quanto custa uma bike boa hoje? Quem anda de bike aí? Cadê? Ninguém anda de bike. Olha ali lá. Tem bike, você vai ver lá, custa 70 mil reais uma bicicleta. Tem bicicleta de 100 mil reais. O que vocês estão fazendo sobre bicicleta? É mais caro que carro e moto. Então não dá para o marido conversar, animar com o colega de trabalho. Agora eu lembrei que a infância gostava de vai, vamos comprar uma bike. O cara sai lá e compra uma bike lá dá um disco de 30 mil reais e põe lá no cartão, sem ter um alinhamento com a esposa. E isso foi só um exemplo do marido, tá? Para não falar que a mulherada gasta muito, só por um exemplo dela, né? A gente não pode fazer isso, gente. Nessa questão de estabelecer limite de gastos, nós temos que definir valores para gastos individuais sem a necessidade de consultar o parceiro. Isso aqui varia de casa para casa, mas olha, até 500 reais o casal tem liberdade para gastar. Você tem que comprar uma coisinha ali. Isso depende de casa para casa, de renda para renda. 200 reais, até 200 reais, passou disso, a gente precisa conversar. Porque você não pode comprometer o planejamento da casa. Você vai lá e faz uma loucura dessa lá, a esposa vai quer fazer uma surpresa pro marido, vai lá, sem nem saber, tá chegando no aniversário dele, ela vai lá e compra uma viagem lá, para Disney, para a família inteira. Vai para Disney, você lembra quando você vai gastar hoje? Ô marido, comprei pra gente lá, a fiz, tá tudo certinho já. Até a sogra. Então, gente, nós não podemos comprometer a casa. Esse alinhamento aqui, ó, estabelecer os limites, tem que ser alinhado. Mas eu ganho, mas eu trabalho, eu sei. Todo mundo trabalha, todo mundo ganha, às vezes é um cônjuge, mas é a casa agora. São os objetivos da casa, o casal tem que estar alinhado e a gente não pode correr o risco de comprometer isso, tá bom? Planejamento para emergências, eu falei na aula passada, gente, isso aqui é fundamental para toda a casa. A gente vê muita gente passando por necessidades, quando acontece o desemprego, quando vem a enfermidade. Pior que quando vem essas coisas é um momento duro da vida. É aquele momento duro e se você a vida já não está fácil para ninguém. É o que eu comento, conseguir ajuda com uma conta de luz, com uma água, não é fácil, mas não é impossível. Talvez você encontre um irmão, um parente, alguém que consiga te ajudar. Mas quando a dívida é grande, não dá para chegar por 10 mil, 20 mil emprestado hoje.
Né? Você sabe como é, não é simples resolver. Então tem que ter essa reserva para emergência. Porque aconteceu uma coisa que agora preciso pagar as contas. Quanto é que você precisa, irmão? 8 mil reais. É muito difícil você conseguir alguém para ajudar. Ou precisa de uma conta de luz. Com certeza que o meu irmão abençoado vai te ajudar. Eu, graças a Deus, já consegui socorrer muita gente assim. Uma conta de luz, uma conta de água, vai lá. Mas é isso que é uma ajuda. O resto é responsabilidade. Como eu disse, falei muito sobre responsabilidade, velho. Eu peguei forte com os homens aqui. Responsabilidade é do nome da casa, gente. A gente divide, a gente ajunta a equipe, mas na hora que vem o vento temporal, o alicerce, é o sacerdote do lar que tem que segurar a bancada. Independente de quanto o casal ganha, a esposa ganha 3 vezes mais. Glória a Deus, eu quero que minha esposa ganhe 20 vezes mais que eu, sempre. Glória, vamos gastar junto, vamos viajar junto, tá tudo bem. A gente não tem preconceito nenhum, nem ciúmes, nem nada, nem vaidade nenhuma. Eu quero que ela voe cada vez mais. Mas se der errado, vamos falar, o pastor lá que dava aula, lá que ensinava, que falava aqui. Não vamos falar da esposa, a vida é assim. Então nós temos que assumir nossas responsabilidades e poupar para a emergência é nossa responsabilidade. E revisar regularmente é algo que a gente precisa fazer. Sempre olhar, voltar, como é que está? Porque imagina você olhar para a sua situação financeira hoje, colocar tudo no papel, não está legal entender. Se você levar esse passo a passo, que é simples, não é complexo, você consegue fazer, uma pessoa consegue colocar, enxergar, visualizar, conversar, porque quando você entende, você consegue orar. Senhor, a gente precisa de um milagre, precisa de uma bênção nessa área da nossa vida. E é possível você caminhar e conquistar tudo aquilo que Deus tem para você, para sua casa e para sua família, com certeza um milagre de Deus. Palavras de Jesus, para a gente caminhar por fim, para a gente entrar para as perguntas. Qual de vós, está lá na imagem, tá? Querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os custos para ver se tem com o que acabar. Jesus ensinando a gente. Jesus falando para a gente, nesse caso é muito simples, a gente olhar aqui, olha lá embaixo, lá, ó. Edificar uma torre é como construir um casamento sólido, gente. É edificar a nossa torre, cada um de nós estamos edificando a nossa aqui. Calcular os custos, planejar as finanças, para ver se lá na frente, esse lar que nós estamos construindo, que é a nossa casa, se ele vai ter condição de ser acabado ou não, se nós vamos realizar os nossos objetivos ou não. O que Jesus está dizendo é nossa responsabilidade. Quem vai começar, quem começou no casamento, aqui na classe de noivos, é de casar. Você tem que saber se tem como terminar, como é que vai chegar no fim. É nossa responsabilidade colocar lá e planejar. Se vai ter com o que acabar, se nós vamos alcançar os nossos objetivos financeiros ou não. Então é nossa responsabilidade, é responsabilidade minha e de cada um de vocês. O segredo não é só começar bem, é terminar bem, né? Chegar ali perto da aposentadoria, né? Deu tudo certo, acho que deve ser muito gratificante. Eu tenho trabalhado por isso, para chegar lá na frente, quando vier os netos, ter condição, levar o neto para passear no shopping, fazer uma viagem com a família, para levar pro... Deve ser muito legal quem teve condição de fazer isso. Mas para que isso aconteça, o planejamento tem que acontecer agora. É agora. Porque o tempo passa muito rápido. Tá bom, queridos? Então aqui, para finalizar, transforma sua vida financeira a 2. Como? Comunicação. A gente disse o princípio de tudo. Não tem como um casal que só briga, que não fala sobre isso, que não tem esse alinhamento na mesa, em casa, marido e mulher, chegar a lugar nenhum se não tiver boa comunicação. Comunicação mais comprometimento, mais planejamento é igual ao sucesso financeiro. E o sucesso aqui não está falando em quantidade, não. Né? Deus vai conceder a cada um de nós aquilo que as nossas condições nos permitirem receber. Eu falei muito aqui sobre mordomia, Edson, na primeira aula. Nós somos mordomos. O Senhor nos confia o seu trabalho, o seu emprego, a sua empresa, independente do que você faça. O Senhor coloca na sua mão recursos. Então é sua responsabilidade multiplicar. E a quantidade? Aí a Bíblia diz que é dele que vai vir a multiplicação. Para uns a 30, para outros 60, para outros até 100 vezes mais. Isso de acordo com a nossa capacidade. Ser fiel no pouco e sobre muito te colocarei. Então quando nós entendemos que somos mordomos, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Porque cabe a mim, cabe a cada um de vocês cuidar daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, nesse período de vida que Ele tem concedido a cada um de nós. Amém, queridos? Eu termino aqui. Eu trouxe aqui, ó, para a gente abrir para perguntas. Eu não sei se vai pegar, tá? A gente vai colocar o link. Cara, você tem aquele link que eu te mandei no seu pessoal, depois você coloca ele no grupo, tá bom? Quem não conseguir ler, não tem problema. O que é isso aqui?
eu criei algo muito simples com a ajuda da inteligência artificial, baseada nessa nossa aula, um site onde a gente vai ter condição de colocar, fazer os nossos primeiros passos nesse alinhamento financeiro dentro de casa. Ou seja, eu queria que vocês tivessem a oportunidade de encasar os dois, um momento que vai levar mais de 30 minutos para fazer isso, tá? De 30 a 40 minutos. Talvez você demore mais para achar ali, ou lembrar da sua condição financeira, né? Buscar a dívida. Mas é muito intuitivo. Você vai preencher com o seu nome, o nome da sua esposa, isso eu não tenho acesso, tá aí de vocês, é pessoal, de cada um de vocês. E você vai, alguém conseguiu abrir aí já, tá vendo? Então é muito simples, para mostrar para vocês, no final vai ser um relatório da sua situação atual. Então ele não vai dar nenhuma receita, o que você tem que fazer, não. Esse planejamento, como eu disse, é individual. Isso é pessoal, isso é do casal, isso não tem como. Mas um panorama você vai conseguir enxergar. Olha, quanto a gente tem de ativo, ele vai perguntar para você quanto você tem de passivo, como é que é o casal é gastão ou não, tem várias perguntas. Esse questionário intuitivo, ele é baseado nessas duas aulas que eu dei. Então você pode preencha do casal, depois vocês me dão um retorno quando vocês encontrarem, o Edson, o Alexandre, para vocês conseguirem ver. Para mim, o mais importante de tudo isso é esse alinhamento do casal. Está alinhado, independente da opção que vocês vão querer seguir, buscar alguém, um conselho fora, adicional, um alinhamento que vocês vão ter dentro de casa, vocês estarem em comum acordo, os dois sabendo quanto tem, quanto sai, e ter esse relatório no final para você conseguir enxergar a real situação financeira de cada um de vocês, tá bom? Não precisa preencher agora, tá? Isso aí é em casa, tranquilo depois. E agora eu queria abrir para perguntas. Eu disse queria 15 minutos, eu disse que daria 10, sobrou 5. Desculpa, tá, gente? Mas dá para perguntar alguma coisa ainda, fique à vontade. E depois da aula também, se tiver alguma dúvida que dá para responder, eu respondo para vocês também. Tem alguma pergunta, fique à vontade sobre a aula que vocês queiram fazer, a aula, uma crítica, o que vocês quiserem colocar, tá bom? Pode ficar à vontade aí, que aqui não tem tempo ruim, tá bom? Ninguém, gente, vai falar que a esposa gasta demais, não? Pode falar, querido. Tem aí, Carlos, faz a favor. Pode falar. Só a diferença entre casal poupador e casal investidor. Perfeito. A diferença é muito simples. Está mais na mentalidade, porque os dois já fazem a mesma coisa, vamos dizer assim, que é conseguir separar parte da reserva. Então o casal que poupa, ele separa parte da reserva. Só que o casal que entende que ele consegue investir, o casal tem que ter um perfil de risco, porque quando a gente vai falar especificamente de investimento financeiro, você pode ter um perfil para lidar com risco moderado, conservador, arrojado, aí vai depender de caso para caso. Mas o ideal, gente, é que dinheiro parado é dinheiro parado, poupança, a inflação vai comer tudo que você tem lá. Então, de forma muito prática, a diferença é a questão do investimento, é entender o que o casal, a gente está disposto a assumir risco ou não. Eu, por exemplo, sou, com a minha esposa, nós somos conservadores. Eu não gosto de arriscar muito, não. Fui dormir com a consciência tranquila. Eu jogo no time, gente, porque é melhor ter sempre do que ter muito. A senhora, quando colocar bombando, tem muito. Acontece uma coisa no mercado financeiro, muito sumiu, Jesus. Então, eu prefiro ter sempre do que ter muito. Então, eu sou conservador. Então, a grande diferença está aí, vale sempre a pena investir. Tá? Sempre tem um começo, comece com segurança. Se eu não faço noção nenhuma não tenho noção nenhuma de investimento, sempre tem um gerente do banco, hoje tem muita coisa na internet, você pode buscar um assessor também, se você tem um pouquinho mais de recurso que vale a pena, tem boas instituições, bons escritórios que conseguem ajudar nessa questão do investimento financeiro. Então, o poupador, meu avô, por exemplo, é um poupador, é uma moda antiga, nunca investiu em nada, mas sempre tinha o dinheiro guardado. Esse é o exemplo. Lembra aquele colchão, do dinheiro embaixo do colchão, aquela reservinha? Esse é o poupador, acho que agora fica mais claro, né? E o investidor é aquele que vai investir um pouquinho aqui, coloca aqui, assume um pouquinho de risco, mas vai se multiplicando. Não, juros sobre juros no final traz benefícios para o casal. Deu para entender? Alguém mais? Lá no fundo, lá, Carlos, pode falar, que enquanto ele leva, você fala. Eu creio que na maioria dos casais, a parte sentimental atrapalha também. De querer sempre ajudar, de querer sempre estar presente, de querer abençoar as pessoas. É como separar isso, Carlos, ou Ricardo, de maneira tal que, mesmo que não deixar o coração falar mais alto, porque isso atrapalha muitas vezes.
A pergunta é excelente. Né? Isso é algo que é muito difícil de separar, gente, principalmente no âmbito cristão, naquilo que a gente traz no nosso coração. Só que assim, não dá para ajudar todo mundo que pede. Não dá para ajudar. Eu tenho aqui, é pessoal, tá? Isso aqui não é regra. Vou falar da minha experiência pessoal, já que você perguntou, tá, Edson? Eu acho, gente, que tem ajuda que não ajuda. O que significa isso? Dar dinheiro para o outro não ajuda ninguém. Uma pessoa que está em atividade, você dá dinheiro para ela, você não ajuda ela. Porque ela não vai aprender a lição. Eu venho de uma escola de vida, familiar e de vida, Edson, que eu aprendi nos estreitos, ser um bom administrador, com pouco recurso. E tem gente que teve uma criação ainda um pouco daquilo que eu falei aqui, da cultura familiar, que sempre teve alguém para socorrer, sempre teve para onde correr, nunca tive para onde correr, por isso eu não tinha como arriscar e como errar. Então, tem gente que, eu já vi muita gente que acostuma pedir, a pessoa fala acostumada a pedir. E ela conta uma história para si, e ela costuma contar uma história, e é muito difícil, Edson, fazer essa separação, de ter o coração, de fato, para ajudar. Como eu disse, o que eu acho que ajuda? Já recebi, gente, eu não sei quem sabe, tá? Para quem não tem problema nenhum de falar. Eu sou cunhado de um jogador de futebol muito conhecido. Então, por ter alguém muito conhecido mundialmente na família, ou para mim, ou para minha sogra, ou para minha esposa, a gente já recebe semanalmente pedidos de ajuda. Então, eu sou um especialista nessa pergunta aqui, de gente com situações financeiras endividadas. Se eu não puder ajudar, fala para o seu cunhado me ajudar. Eles têm essa noção de ver na televisão, né, que o jogador ganha muito dinheiro e ele consegue ajudar todo mundo. Então, eu aprendi a separar muito bem isso. Eu disse aqui durante a aula. O que é uma ajuda? Uma ajuda é pagar uma conta de água, uma conta de luz. Muito além disso, gente, normalmente acontece dentro de casa. Eu cheguei a atender pessoas já, amando, principalmente meu cunhado, a conversa falando para mim, e a pessoa falou assim, mas meu pai e minha mãe já não me ajudam. Gente casado, com família, tá? Meu pai e minha mãe sempre me ajudou, mas agora eles não ajudam mais. Aí eu vou te ajudar agora? Se seu pai e sua mãe já te ajudou tanto, porque aí você percebe, gente, a gente acostumou. Então, o pastor Ricardo vai ajudar, se eu dar 5 mil reais para essa pessoa, 10 para cada um, não faz sentido. O que ajuda, eu acho? Tem gente que teve um falecimento dentro de casa, está com necessidade para pagar o aluguel. Aí eu acho que o casal ter condição faz sentido, mas não dá para pagar aluguel o resto da vida. Eu aprendi, gente, convivência de igreja, outro ministério que eu participava, da boca do meu pastor, falou, Ricardo, tem gente que se você acostumar a dar uma cesta básica todo mês, a família adapta a vida em torno daquela cesta básica. O marido faz um biquinho de sábado para ter o dinheiro ali para comprar a cervejinha e fazer o churrasco, eles vivem o resto da vida desse jeito, enquanto você não dá a cesta básica. Isso, eu acho que a caridade tem limite. A gente tem que ser criterioso? Tem. Não estou dizendo que não tem que ser generoso. Tá bom? Se você orar, Deus colocou no meu coração que eu tenho que dar o dinheiro, dê o dinheiro, é você e Deus, é a sua vida com Deus. Mas eu acho que tem que ter prudência e que tem ajuda que mais atrapalha do que ajuda. Tem que ser consciente. Principalmente na época das redes sociais, tá, gente? Tem muita gente que você vê, tá viajando, eu não sou contra nada, tá, Edson? Tem que viajar, tem que ir no restaurante, cada um tem que viver conforme quer. Mas não dá para a pessoa expor uma vida, que hoje é o que as pessoas fazem na rede social, e viaja, vai e vem, aí não queria nada disso que a gente falou aqui. Veio o desemprego, aconteceu alguma coisa na empresa, a pessoa vem pedir ajuda. Não dá porque foi precavido e juntou tijolinho com tijolinho, tirar e dar para quem viveu deliberadamente. Ao fim do ódio, tem coisa que só o pai mesmo vai receber de volta. Aí é dentro de casa que resolve. Então eu sou criterioso a esse ponto, sabe? Sua vida é muito usa assim. Meu sogro era muito mais generoso do que eu nesse aspecto, de um coração mais mole, eu trazer o equilíbrio ali. Mas não sei se respondeu, eu acho que tem que ser desse jeito. Tem que ajudar, tem que servir, tem que fazer o que for preciso, mas com juízo. Vamos para a última aula para terminar. Se quiser perguntar depois, eu fico aqui, tá, gente? Bom dia. Você falou dessa parte de conservador, por exemplo, hoje, se eu tiver 3 mil reais, eu quiser investir, qual a sua dica para hoje? E essa parte de anotar, planilhar, faz muita diferença, porque se a pessoa não põe até a bala que ele compra no papel, ele não sabe para onde ele está gastando. Você falou que quem já teve ensinamento desde criança. Eu fiz o meu próprio, vamos dizer assim, negócio quando eu era criança, porque eu não tinha dinheiro para comprar uma bala.
Então eu pensava assim, se eu conseguisse pegar R$1 e comprar 10 balinhas, né? Esse R$1 dividindo ali, então assim, eu consegui fazer. Empreender desde criança. Então isso aí também ajudou bastante, porque até hoje, se você não aprende a anotar, você não consegue ter um custo ali visível do que você está gastando. Perfeito. Ó, então assim, R$3.000, gente, por exemplo, depende muito da situação da pessoa. Isso é muito pessoal. Por quê? Qual que é ela tem reserva de emergência? Não. Qual é a liquidez? Você sabe, quanto maior a liquidez, menor o rendimento. O que é liquidez para quem não sabe? É o tempo que você consegue reaver o dinheiro. Ó, vou colocar o meu dinheiro numa aplicação de liquidez imediata. Ou seja, amanhã, se eu precisar, eu vou resgatar. Esse tipo de investimento vai devolver um juros menor, porque você tem uma liquidez maior. Se você vai investir um dinheiro, eu posso colocar R$3.000 e esperar o ano inteiro. Você vai conseguir um rendimento melhor. Só que se você precisar no mês que vem, você não tem esse dinheiro. Então depende muito desse perfil. Tem bons investimentos para esse tipo de recurso, R$3.000, mas vai depender do qual é o seu objetivo. Olha, eu posso deixar dois anos parado R$3.000. Então você vai conseguir uma aplicação, você vai travar o dinheiro por 2 anos e vai ter uma rentabilidade melhor. Deu para entender? Então vai depender do qual é o objetivo. Olha, eu tenho uma aversão a risco, então eu não posso correr nenhum risco. Obviamente você vai colocar em um lugar mais seguro que vai render menos. Olha, eu posso correr um risco maior, porque eu lido bem com isso. Você pode ter uma perda maior, mas você pode ter um ganho maior. Então depende muito do perfil mesmo. Não tem como aplicar. Coloca em CDB, o CDB depende muito de qual é o seu objetivo com esse dinheiro. Tá bom? Gente, obrigado, viu, Lex? Obrigado mais uma vez por você vir aqui. Eu disse, você não estava aqui, eu fiquei bravo. Eu disse, faz 3 meses eles me chamam para voltar aqui. Eu falei que era brincadeira. Para mim é sempre um prazer estar com vocês, tá bom? Eu vou orar rapidinho para a gente sair, para começar a próxima aula. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado por cada um dos seus filhos. Que tempo bom, comunhão. Obrigado porque o Senhor esteve